águas calmas, como assim? Então, as águas, elas são atormentadas diariamente por centenas de animais, principalmente os castores, que bloqueiam a passagem delas. Além disso, nós temos os gansos, que vivem e retiram substratos dessas águas. Ixi. Isso não pode ser aceitável. Eles estão acabando com a nossa água. Meu Deus. Bem, Ixi, 1917. início, a gente vai voltar um pouco no tempo. 1967, que ocorreu o incidente do Lago Municipal, que foi um conflito armado onde teve a criação das primeiras facções. As capivaras. Sim, esses seres inofensivos utilizavam as águas como apenas um espaço de piquenique ou coisa do tipo, acabando com tudo lá. Ixi, é um encontro. E, eventualmente, os gansos também se juntaram a essa festa. Só que os gansos, diferente das capivaras, não conseguiam conviver em paz e assim iniciou o primeiro conflito armado das Águas Calmas. As capivaras, obviamente em choque, não conseguiram fazer nada e tiveram que passar os seus bens para eles. Mas elas ficaram extremamente enfurecidas com esse fato. Ixi. E assim iniciou a primeira guerra das Águas Calmas. Gansos bombardearam cidades inteiras. Um exemplo, eu trouxe a notícia, gansos atearam bombas atômicas à base de ovo na cidade de Capivarópolis e não sobrou nenhum sobrevivente em um raio de 7 km. Foi devastador. Agora, em 1969, Lá ele. ocorreu a batalha mais famosa, a Batalha do Parquinho, com mais de 300 gansos cercando uma lagoa. As capivaras estavam lá, no lago, paisana, como se fosse qualquer dia normal da semana. Mas os gansos cercaram o lago, fizeram um cerco, deixando as capivaras sem conexão nenhuma com o exterior. Desse modo, elas não conseguiram lutar essa guerra e sucumbiram. Só que a armada de fora tentou invadir esse cerco e começou uma batalha sangrenta até a morte entre eles. Tem até um filme, né? Exatamente. Sobre Agora, em 1972, ocorreu o fim da guerra. O governo ganso venceu. A produção de pão das capivaras diminuiu drasticamente, inflacionando os preços, assim ficando sem recursos e dando a vitória para o governo ganso. Agora eu lhes trago uma frase histórica para esse momento. Honk. O honk do fim. Vários gansos foram para a linha de frente gritando honk ao mesmo tempo, ficando conhecido como honk do fim, marcando a vitória dos gansos. Absolute Cinema. Mano, que lindo. Tem que fazer um filme sobre isso. Não, mas já Peraí, tem um isso filme mesmo. sobre isso. Vai pro Agora próximo, vai pro próximo? é o meu slide agora? Agora é o teu slide. Não, A agora. Renata vai ler agora. Agora a Renata Ah, vai tá, ler o achei, meu. achei Mas que ia parece ser muito na bom, roleta. rapaz. Achei que ia ser na roleta de novo. Gente, a Eu ordem vou vai ser ler o parecida com slide. Tu vai ler o meu Gente, slide. eu nem tava preparada emocionalmente. Pera, deixa eu ler, cadê? E aí? Boa noite, pessoal. Meu nome é Renata, né? Estamos aqui nessa bela noite de junho para, né, todo mundo se juntando, né, algo que a gente está esperando há muito tempo. E eu vou dar continuidade à nossa apresentação aqui. E o assunto de hoje é... Pombos e espiões. A verdade que o governo esconde. Gente, Nossa. realmente. Eu acho que ninguém estava esperando que ia ser isso, mas todo mundo precisa saber disso. Como todo mundo sabe, os pombos não são naturais, né? Daqui do Brasil. Eles, na verdade, foram tragos pela
no tempo da escravidão. E eles estão sendo mantidos aqui de forma não natural. E daí eu vou contar um pouquinho mais para vocês. Em 1321 surge o primeiro pombo. Dá pra ver, dá pra notar aqui, ó, o bico dele era mais achatado. Por quê? Por que era mais achatado? Ele precisava de mais água, ou seja, ele chegava e ele só... Aí ele enchia a bochecha, assim, no bico da água e ele sobrevivia por mais tempo, ou seja, ele já tinha essa força, assim, desde... Ele sempre foi bem independente, o pombo, é por isso que, né, desde sempre a evolução fez ele ser desse jeito. Agora, passando mais um pouco tempo, em 1939, surge a primeira imagem comprovada de que, sim, os pombos são controlados pelo governo. E, na verdade, acho que ninguém... É quando surgiu essa imagem, inclusive, a pessoa que tirou, que foi um grande amigo de um avô meu, inclusive, o nome dele era Boronó Chak-Chak, e ele tirou essa foto e logo após o governo pegou ele, né, gente, não quero nem falar muito. Pois é, então, esse foi o primeiro pombo solto aí perto do Rio de Janeiro para coletar informações e levar para Brasília. Essa é a história desse pombo. Vixe. E sim, em 2026 surgiu o primeiro pombo assumidamente espião. Ele começou uma conta no TikTok, de repente, ninguém tava esperando. E daí, entre brincadeirinhas de tuk-tuk Saul, helicóptero, do nada apareceu ele, todo mundo achava que era IA. Todo mundo achava que era inteligência artificial, até que saiu, inclusive, junto com a nova sensação, que são os ETs, que teve o OVNI lá. E todo mundo achou, ET, sei lá o que. Não, gente. Ele confirmou que, na verdade, era, sim, a nave espiã, que ele estava, né, pelo governo, inclusive, pelo Lula. Patrocinados, pois é. Enfim, gente, bora dar uma continuidade. Vejam este vídeo, com 2 S's, que é logo pra falar igual eles, bora. Ixi. Mano, Caraca, isso tá muito bom. Mano, Eu tava quem rindo é esse do mutado lado aqui. dele? gente, eu não preciso, eu acho que eu não preciso nem elaborar, né, o que tá acontecendo aí. Putin, um homem conhecido justamente por suas conexões de espiões na Rússia, dando um tchauzinho com seu amigo pombo. Isso é o seu amigo. Isso aí não é um cara qualquer, isso aí não é um pombo qualquer. Isso é um pombo consciente do que tá acontecendo. Olha, ele passando, ó, como se nada tivesse importando a nada. Ele sabe que ele é o mais importante daí, porque ele é. Esse pombo já andou pelo mundo inteiro. Nossa, pelo FBI. Ele veio pra ABIN recentemente. Todo mundo ficou sabendo. Pode passar. Só que no final do Meu dia, Deus, que é isso? a gente lembra que, apesar de tudo, apesar de serem espiões e eles estarem nesse tanto de coisa, eles também já foram crianças e adolescentes como a gente. Olha, eles usando All-Star. E realmente, no final, somos todos um pouco... Olha, isso aí, para. Carinho. Veja, esse homem aí, inclusive, filho de Donald Trump, Gerald Trump, o nome desse cara. Ele parece um pouco velho, mas ele não é tão velho assim, é porque realmente ele passou por umas dificuldades e tal, ele teve que fazer transplante capilar. Inclusive, esse pombo foi o primeiro pombo lançado pelas Américas, porque antigamente eles vinham direto da Europa. Os Estados Unidos pegou esse pombo, o nome desse pombo, inclusive, é Punk Punk, né? Ele um dos primeiros a irem lá para o espaço, inclusive junto com o nosso cachorro, que foi para o espaço também. Ele voltou. Pois é muito importante ver isso. E sim, galera, isso mesmo que vocês estão pensando. Richarlison, o homem que fez aquele famoso gol da Copa. Vocês acham que esse cara, com essa cara, não tá tentando manipular a gente? Pra gente pensar, pomba é brincadeira, pomba é sei lá o quê. Mano,
Preste atenção nos detalhes, mano. Eles estão tentando fazer propaganda, tentando fazer a gente ficar acostumado com coisa de pombo, com voz de pombo, com rosto de pombo. Logo, logo vamos virar pombos, todos nós. Passa! Voz de pombo. Você já viu um pombo filhote? Tenho certeza que não. Todo mundo só vê eles adultos por aí, cagando na casa de todo mundo. Pois é, gente. Esse é um pombo filhote. Esse é um pombo filhote. Esse é um pombo filhote. Sim. Eu não queria um segundo de silêncio para os pombos que não foram substituídos também pelos robôs. Porque tá tendo, na verdade, uma grande briga no setor pomboário. Porque antigamente eram pombos, carne e osso. Só que com o tempo eles perceberam, não, tem pombos, os pombos androides, que na verdade eles estão fazendo muito mais. Eles não precisam ficar cagando por aí. Eles não precisam parar e beber água. Eles não precisam parar e comer pão da mão de velhinhos na praça. Eles não precisam fazer isso. Eles só voam por aí. E daí começou realmente a versão TDV dos pombos espiões, que agora eles são... Até agora estão sendo utilizados como só parceiros de campanha dos pombos físicos, mas logo, logo a classe trabalhadora dos pombos estão com muito medo que eles vão dominar o mercado inteiro. Pode passar. Olha, isso aí é todo o processo, que inclusive uma amiga minha, ela, poxa, quase ela foi morta pela Associação de Pombos Matadores, inclusive, não queria nem falar, mas eu acho que é importante a gente, né, falar, a gente propagar essas informações, ó. Ela conseguiu essa planta, que é mostrando toda a estrutura, ó. A antena de dados com link cheio de dados, que é dentro do pombo, ó. O controle de voo, a câmera, sim, aquele mesmo medo que a gente tem da câmera do notebook que tá gravando a gente tem que ter medo do cu do pombo gravando a gente, sim. Vocês acham que aquele cocô é coisa inocente? Aquilo ali é uma arma, meu filho. Flap mechanism é o mecanismo de FAP, aquela campanha no FAP, pra gente é de outra coisa, mas para os pombos é... Eu não quero nem falar, é uma nojeira. O sensor de velocidade, claro, GPS, eles sabem de tudo. Olhos de águia não, olhos de pombo, passa! A primeira prova, vai lá. Vou mostrar pra vocês. Sim. Gente, isso até me tira de mim. Eu não consigo... As pessoas, ultimamente, com a advenção da tecnologia, a gente tá conseguindo mais fotos e mais fotos provando, e todo mundo acha que é brincadeira. Essa foto foi tirada em novembro de 2024 e foi uma das primeiras aparições de pombos. Realmente, isso aqui foi em Santa Catarina, inclusive. Uma das primeiras aparições de pombos estudando o caso Jeffrey Epstein aqui no Brasil. Mano, não é possível. Sim, mano. Eu não queria nem falar, mas é exatamente isso que tá acontecendo. E eles, para o bem ou para o mal, eles estão ajudando muito mesmo na investigação desse caso. Pode passar. Eles dominam Imperatriz Maranhão. Isso aí, eu sei que não parece, mas isso aí é o bairro Três Poderes daqui. E vez ou outra a gente vê um ou dois mal sabendo que, na verdade, dentro do terraço de cada prédio desses tem milhares de pombos prontos para assassinar qualquer ameaça ao governo do Brasil. Passa. Esse é o Pombo Master. Esse pombo, na verdade, ele foi desenvolvido em 1967. E aos poucos, eu já falei, né? Eles estão tentando entrar na nossa mente com o Richarlison fazendo barulhinho de pombo, com aparência de pombo dele, nariz grande, aí é o pombo, sei lá o que. Pois é, gente. Esse negócio de 6-7, vocês acham que isso é coisa inocente? Vocês acham que isso realmente é uma brincadeira de criança? Não. Foi a Associação de Pombos Internacional que fez isso para entrar na mente das crianças. E para quando o 6-7, que ele, não sei se você sabe, é um
um pombo interplanetário. Ele veio lá de Marte junto com Artemis. Sim, a Artemis passou em Marte e eles trouxeram o pombo Six Seven. Ele estava em desenvolvimento lá por um tempo. E é dito que ele vai salvar o mundo. É dito isso, pode passar. Esses olhos, esses belos olhos de pombo. Muita gente acha que são só olhos comuns, mas não. Vejam, vejam. Isso parece o olho comum? O que vocês acham que tem aí nesses olhos, se não câmeras? Óculos super inteligentes para pombos. É isso, gente. A tecnologia tá. Olha, inclusive, tá. Eles estão tomando trembolona. Notem, o bico deles não tão reto, como sempre. Eles já têm músculos nos bicos. Isso tá virando uma. A gente tem que parar com isso. Olha. A gente tem que fazer um protesto sobre isso. A gente tem que ir lá em Brasília mostrar que a gente não vai aceitar pombos vigiando a gente. Passa! Como se proteger? Vou ensinar pra vocês agora, porque não dá mais isso. Não demonstre medo. O pombo, ele, especialmente os parceiros androides deles, eles conseguem ver as nossas microexpressões faciais, igual metaforando. Eles sabem quando a gente sente medo. Quando a gente sente medo, ele procura cagar na gente e manipular a gente. Por isso, gente, ó, não demonstre medo. Tenham aura perto deles, sejam alfas de verdade, tá? Mantenha contato visual, entrando nisso de não demonstrar medo, você não, inclusive, como eles têm esses visores nos olhos, se você desviar o olhar, a inteligência deles vai pensar o quê? Esse cara tá metido com o quê? Coisa errada. Coisa do Jeffrey. De Justin Bieber. Diddy, esse cara tá metido com o Diddy. Eles vão pensar, tu não tem nada a temer. Quem tem cu tem medo, mas quem não tem nada a perder, quem já deu cu não precisa ter medo. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Coma pombo. Pra você se firmar na cadeia alimentar, você não tem só que dançar pro pombo e dançar mais que ele. Vocês não têm só que mijar perto dele, vocês têm que comer ele. Assim como os indígenas faziam antigamente em lutas contra outras tribos. A gente brigava e o quê? A gente comia o nosso inimigo. A gente tem que comer os pombos, inclusive os pombos andrógenos. Pera, quê? Androides. A gente tem que fazer isso. E nunca confie em um pombo. Sempre que vocês verem aqueles velhinhos que ficam jogando pão pro pombo da praça, eles já estão condenados por uma morte terrível. Os pombos, eles querem, na verdade, evoluir, né? O ser humano, eles querem se evoluir e trazer a gente evoluindo como para nos tornarmos escravos deles. Ou seja, a gente vai confiar, a gente vai ficar servindo eles, aos poucos eles vão se acostumar. Não pode confiar neles, de jeito nenhum. Gente, isso... Inclusive, pouco se sabe, mas esse foi um dos motivos que teve o impeachment, né? Quando a comunidade internacional dos pombos viu essa imagem pela primeira vez, eles não conversaram com, né, um grande amigo meu, Jair Bolsonaro, e falaram: ô Jair, não dá. Na verdade, eles não falaram assim, eles falaram assim. Eu chorei. E daí, Tá na hora de. motivando diariamente. É necessário se afastar de pombos para ser uma águia. E é isso. Thomas Shelby Sincero, aquela página do Instagram também falou algo semelhante. E é isso. Se vocês quiserem realmente ter essa visão de mundo, se torne uma águia e se afaste. Fique longe dos pombos. Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado. Oh, palmas. Meu Deus. Tem o som de palmas. Palmas. Palmas, ficou muito bom. Palmas. Foi muito bom, Renato. Pra mim, Sim, senhora. Ixi. fala. Os pombos do filme Bolt o Supercão, eles são manipulação da mídia pra gente gostar dos pombos ou eles são pombos bons? Tu acha mesmo que existem pombos bons? Vamos falar a verdade, né? Eles estão tentando justamente te manipular. Só de você perguntar isso é uma manipulação já. Mas ainda bem que você tá aqui
aqui, muita gente não tem essa oportunidade que você tá tendo agora de conversar comigo e entender que não existe pombo bom, tá? Que decepção. Professora, eu tenho a pergunta, professora. Ai, que voz fofinha. Ah, que vai ser. E o pombo do filme Pigeon Impossible? Eles são piores ainda, Impossible amar pombos. É impossível amar pombos, não pode. Gente, não tem exceção. Não tem exceção. Aceitem. Principalmente agora que veio a tecnologia, com a tecnologia, não tem pra onde fugir, não tem pombo bom. Que filme feio da uma porra. pergunta também. Não fala assim. Agora é o slide da Renata aí. Ah, não, gente, eu não quero. A Renata vai solar qualquer apresentação. Não vou, não. Como que alguém vai apresentar isso aí, tá? Como? A Elisa vai te responder. Vai, Elisa. Olha isso. Ai, Pode ir. não, gente, não. Ai. Tá, gente, aqui a apresentação de hoje a gente vai falar sobre um assunto sério, né? E a gente vai falar sobre o Arquivion, né? O nosso próprio, né? E na versão de 2024, né? Que não pode ser tão atualizado assim. Bora, Renato, passa. Arrasta. 19, tá. E o que é isso, né? O AO3, ele é a sigla para Archive of AO, um dos maiores sites de fanfics do mundo, galera. Vocês sabiam disso? Ele foi criado por fãs e é administrado pela organização For Transformation Works. Mas o que é fanfics, galera? O próprio nome já diz. São fics de ficção, né? Criados por fãs. As pessoas literalmente criam histórias sobre os universos que elas gostam, tipo Harry Potter. Elas, nossa, eu quero muito ler um livro sobre a Hermione e o Draco Malfoy. Faz lá a fanfic e o povo lê. Ah, eu quero do Draco e do Harry Potter. Faz lá e o povo lê. E existe de tudo, gente. Pode ir atrás que vocês encontram fanfic de qualquer coisa nesse mundo aí, né? E no AO3 as pessoas podem ler os livros, né? Eles podem web namorar, você encontra a história dos sonhos de vocês. Uou, Michael Alzaski e o gato azul lá. Pô, galera, um baita chip, né? E a pessoa, tipo, uou, quem fez essa história é o amor da minha vida. Você só manda mensagem e começa a web namorar com essa pessoa. Vocês estão ligados, né? E lá também pode estudar pro Enem. Porque não é só história que eles fazem, não é só história. Eles escrevem conteúdo para dar o acesso para as pessoas, né? Porque nem todo mundo tem uns acessos aí nos materiais e na cultura pop, né? É o que todo mundo se pergunta, na cultura pop, o que se impacta? Tá, isso aqui, galera, isso aqui tá falando sobre a cultura, né? Isso aí é uma fanfic que fizeram de 2 corredores, né, da Red Bull, esse Sebastian Vettel, não sei o quê, e o Mark Webber, né? Eles tiveram uma inimizade no começo da carreira deles, as pessoas ficaram tipo, oh, eles têm algo. E aí começaram a criar um monte de histórias sobre ele, e até hoje o pessoal acha que eles que eles namoraram nessa época aí. Já descartaram essa teoria. Mas é o que todo mundo acha, é que teve um rolo sim, e o povo desse aplicativo, esse AO3, botaram a hashtag deles, né, que é o Mark e o Sebastian, né, que é o chip Markatian, tá lá nos top 1 trends desse app, porque a fanfic deles, assim, mudou o mundo, né? Abriu universos, abriu as crianças, né? Adoram as histórias os adultos. Não é só crianças, são adultos, idosos. Todo mundo adora essa história. Eu adoro, minha fanfic preferida dele é Correr ou... Pera, deixa eu tentar lembrar do título. É Correr ou Nada. Ou eles arriscavam tudo nessa corrida deles, ou eles desistiam. Se eles desistissem, eles não podiam mais ficar juntos, porque era o único jeito deles terem contato um com o outro, era com a corrida, galera. Muito top mesmo essa fanfic. Eu vou mandar pra vocês depois. Passa. E a Bíblia Sagrada também. Porque não é só conteúdos assim, né? Safados, né?
de gays, lésbicas, não sei o quê, namoro, chips. Não. As pessoas, como eu já disse, eles têm lá o negócio para estudar pro Enem, né? É um material, achei. E as pessoas também querem reescrever as coisas para esse app. Então, tipo, esse livro aqui já existe, eu vou reescrever e vai ter todo mundo acesso. É uma pirataria, assim, ó, do cacete. E, opa, desculpa palavreada, mas tem até Bíblia Sagrada no meio, gente. O povo consegue acessar. Fácil. E o One Direction, gente. Sempre o One Direction tá nesses apps. Sempre. O que vai aparecer aí? Sei. Isso aí eu sei. O One Direction, gente, tem um monte de fanfic do One Direction nesse app. Vocês conhecem o Harry Styles? Sim. Conhece Harry Styles? É Professora. aquele de chapéu ali no meio. E o Louis é esse que tá sendo abraçado pelo Liam. Gente, esses dois com certeza tiveram um rolo. E a maioria das fanfics desse app também é o top trends, é o segundo, que tá no top. Tá no top, a hashtag tá no top 2. É um dos maiores feitos da história desse app do Aotrix. E After, né? Todo mundo odeia After. É um livro aí que as pessoas falam muito mal. Eu nunca li. Vocês já leram? Não, Não. professora. Pois é. Todo mundo fala mal desse livro aí. E tem lá, e o pessoal só caga em cima dessa história aí. E essa é a controvérsia. Essa palavra existe, controvérsia? Existe. Não. Os fanfics amados Não, e não as odiadas, né? Tem pra todos os gostos. Passa. E que o... Ixi, Maria. E o 11 de setembro, galera. O 11 de setembro inspirou muitas histórias. Porque as pessoas gostam de acontecimentos chocantes, né? E se eu estivesse lá? E se o amor da minha vida estivesse no topo dessas torres gêmeas? O que eu faria? Se eu estivesse no avião, de cara para as torres gêmeas, o que eu faria por amor? O que o Harry Styles faria nessa situação? As pessoas gostam de inventar histórias, né? É, e Chemical Romance, né? Nossa, Isso, sei onde isso vai chegar. isso é um álbum? Tu sabe? Isso é um álbum, né? Eu acho que eu Não, sei. tu sabe. Não, tu é a dona do slide, eu não sei. Ui, Crepúsculo, muito bom. Crepúsculo também. Crepúsculo é uma história que começou nesse app, né? Vocês acham, não, Crepúsculo ela criou, ela escreveu, ela fez o próprio trabalho dela, assim, tipo, de boa, não. Não foi assim, escrito, mandar lá pra editora e é isso, não. Ela fez isso no app. As pessoas tiveram contato primeiro com esse livro nesse app e no começo não era o Edward. Não era o Edward, não. Era o Cristiano Ronaldo e o Lionel Messi. Foram o romance, como se eles fossem vampiros, né? E quando vai lançar o livro, não pode ter o nome deles. Tem que ser o nome de outras pessoas. Por isso que é Bella e Edward. Não é Messi e Cristiano Ronaldo, não. Não! Não! Mas vazou, gente, vazou. Eu com os 50 tons de cinza é o meu livro favorito desse app. Eu faço de tudo por esse livro, eu já li 50 vezes. E, gente, eu não queria estar. Não era sobre esse slide, mas eu acho que é sempre bom mencionar, né? Que, como apresentadora, eu tenho que dizer que eu uso esse app e eu leio essas histórias. Eu adoro essas histórias. Damn. Ela tem lugar de fala, ela tem lugar de fala. Eu tenho um lugar de fala. Caramba, Ela que fez, virou né? um Ela que fez o expose. slide. Foi, Não foi é eles Ela, mesmos. ela fez o próprio Exposed, né? Esse impacto Bizarro. consegue ser ainda maior na área de TI, né? Vista a incrível capacidade do site poder ser acessado em qualquer dispositivo com acesso à internet. Pois é, se você está ali na escola, né, que é um ambiente muito tedioso, e fica, poxa, eu quero ler a fanfic do Draco com o Harry Potter, e você tá só com uma calculadora, tá só com um smartwatch, você consegue acessar, gente. Esse povo, esses garotos de programa aí, é para isso que eles servem.
você leva o seu aparelho aí pra esse povo e pede pra eles instalarem o AO3, que vai dar tudo certo. Você vai conseguir ler a sua fanfic em qualquer lugar que você estiver. Passa o slide. E as tags, né, de 2024. Vixe, vixe, vixe. Gente, o que é isso? Resultados da pesquisa, né? Você pesquisou por tag amigos que viram amantes. Esses são friends to lovers, galera. Muitos Caraca, fanfics tanto tem essa, né? Que você conhece a pessoa, vira amigo e depois, né, vai se apaixonando. E aí a gente tem muitas histórias, né? Meu Deus! Agora que eu tô lendo. E eu gosto muito dessa fanfic aí com a Renata e com a Lê, é uma das minhas favoritas. Tem a também do Lucas e do Samuel. Eu já li essa muitas vezes. É uma até que um deles fica grávido. É, é uma das minhas histórias favoritas. Homens que ficam grávidos nos livros é maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho a pergunta, professor, eu tenho a pergunta. Diga, diga. Essa fanfic do Lucas com o Samuel, você passa no universo ômega, professor? Eu já li umas 3. Eu lembro que uma delas tava nesse universo aí, tava ligado isso. As pessoas são muito criativas, né? Graças a Deus. Cara. Professor, e essa cuspe como lubrificante? Eu, Porque eu, tá. ten- eu tentei não ler. Bem Eu indignado. tentei não ler isso. Eu tentei não ler, né? Mas já que você pediu, são que as melhores significa? correspondências desse assunto, né? Tem Pra que serve 25.484. lubrificante? Pera, gente, calma. Uma pergunta de cada vez. Essa palavra aí, né, cuspe como lubrificante, foi encontrado 25 mil vezes na fanfic do Alê, né? Que é muito mencionado. Porque o Alê gira em torno disso, né? O Alê fala de. Eu não quero dar spoiler, gente. Eu acho que é bom vocês lerem. Mas é a jornada do Alê Você na leu? vida dele. Peraí, galera, peraí. Foi ontem no Roblox isso aí, né? Não, tô dando uma Isso apresentação que ele aqui. tava fazendo no Roblox, sabia. Hã? Eu sabia. Sobrou. Pode Eu acho ser. que pegou mal pra Elisa, É que eu tô talvez. fazendo uma apresentação aqui. Obrigada. Relacionamento. Voltei. Aí, gente, tem essas fanfics aí. O do Ale é uma da. Não, desculpa, o da Renata e do Ale, que é as mais famosas, ó. Tem 414.955 pesquisas, né? Ixi, Maria, calma, gente. Isso aí é quando as pessoas pesquisam, né? Tipo, eu quero essa trope Amigos para Amantes. E tem muitos resultados. E as que aparecem no topo é a deles dois. Porque eu não sei se vocês já viram eles na vida real. Parece muito que acontece algo por trás. Então as pessoas ficam, uou, será que é real? Será que é mentira? Será que é real? Aí elas criam essas histórias porque é muito mais legal que seja real mesmo. Paz. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês leiam muitas histórias aí. E é isso. Que coisa linda. Gostaram? Incrível. Inacreditável. Eu tenho uma pergunta. Tá. Na fanfic de Crepúsculo, a Bella era o Messi ou o A Cristiano Bela Ronaldo? era o Messi. A Bela Droga, eu ia era fazer essa pergunta. Tarde demais. Camilo. Na fanfic das Torres ali, Gêmeas, ó. a torre da Aquele esquerda ali, era ó. o Messi ou o Aquele Cristiano ali do Ronaldo? lado. Mostra lá o Crepúsculo. Eu vou mostrar quem é quem. A loura ali era o Harry Kane, né? Esse da frente ali era Loura. o do outro lado era o Mbappé. Ele que tava fazendo eu esqueci o nome dele no filme. Mas eu sei que nessa fanfic original era o Mbappé. E o do meio, se eu não me engano, era o Modric lá do Real Madrid. Não sei se vocês conhecem ele. Louco. I know. Tem que saber tem que ler a fanfic pra saber. Vai mandar o link pra gente depois, amigo? Estou Vou na mandar, guarda da vou link mandar. da fanfic da Fórmula 1, professora. Da Fórmula 1, Qual? essa é muito famosa. Together. Teoria. Mano, que é isso?
Together. Ah, Ai. tá apresentando? Que porra é Tá essa? apresentado. Nossa, Então, isso gente, é todos bom, hein? estão assistindo aqui conosco. O momento mais esperado de todos, né? Eu sou o Gustavo Alejandro. Eu vou falar um pouco sobre o meu tema, né? O meu slide. IAs, ser ou não ser? Eis a questão. Todos nós, diariamente, né, utilizamos IA, elas se tornaram algo muito recorrente nos últimos anos. E a gente. Deixa eu só dar uma lida aqui no meu próprio slide para me recapitular as minhas ideias, né? Então, nós sabemos o que pode ser real e o que pode ser IA, né, gente? Aqui nós temos um exemplo aqui de pesquisa. Vocês podem acabar se confundindo achando que é uma pesquisa no Google, mas não, é uma pesquisa na IA, no chat GPT. Dinossauros tiveram cabelo? E ela nos entrega essa bela imagem de um dinossauro de cabelo. Todos nós sabemos que isso é uma informação mentirosa. Isso é uma informação falsa dada por uma IA. Nesse slide nós vamos falar sobre os perigos da IA, né, também. É um dos temas abordados. Será? Dúvida, ser ou não ser? Que é o ser humano antes das IAs, né? Era um ser humano filosófico, que se preocupava em ser ou não ser. E agora, com a criação das IAs, a gente está na dúvida se é real ou é IA. É uma releitura, né? Uma releitura de um debate antigo já na sociedade. Uma análise profunda e superficial das coisas que podem ou não ser capazes de ser real ou apenas fantasia, com 2 As. Sim. Pode passar. Devem. Foi feito para a Primeira Guerra Mundial, né? Recebeu o nome de Elisa. Por quê? Protagonista? Homenagem? Ou ela é uma IA? Isso nos traz a primeiro questionamento. É real ou é IA? Vamos descobrir? Real é fake. Tá falando isso como se Real não ou fake? soubesse Real ou IA? quem é depois. Tá Real passando ou ou fake? não? Porque aqui não passa. Questionamento? Eu quero que tu lê esse texto ali do canto, que é Da o direita? primeiro diálogo Ou da esquerda? da IA. O primeiro Da diálogo direita, da da IA. direita. O título é Elisa, né? Porque é o nome da IA. Eu não sei pronunciar em inglês. Então ela é IA. Please tell me what's been fostering. Por E o favor, me conte o que está te responde. irritando. É Viriting. Tudo. Oi, Renata. Eu tô fazendo tradução simultânea. Ao mesmo tempo. Traduz pra língua de sinais. Perdão, gente, eu aprendi inglês, né, com uma IA indiana, tá, gente? Então, Eu eu posso ensinar inglês depois, vou te falar uma frase aqui, ó. Tell Feijão me com more farinha. about that. Feijão com farinha? Everything about it lately. 2 talking about it you. Ah, é pra traduzir ainda? Achei que você não me queria. Onde você está? É Eu não isso. sei se Como vocês podem ver, essa aqui é uma conversa entre uma pessoa e uma IA. Nós não sabemos, inclusive, nessa imagem, até hoje se questiona se isso é uma pessoa ou é uma IA, tá? A gente não sabe se é uma pessoa que recebe o nome de Elisa ou é a IA Elisa que está respondendo. Porque é o mesmo nome, né, gente? É o mesmo nome. Existem pessoas chamadas Elisa, caso vocês não saibam. É uma Existe? novidade. Tá? Não. Existe. Aí cria-se a teoria de que era uma pessoa ou era uma IA. É o questionamento do momento. O próximo slide. Elisa, acho que você vai ter. Elisa, que eu não sei se é uma IA ou é uma pessoa, eu acho que você vai ter que. Mandar o deixar slide isso pra alguém aqui no grupo. Eu mando pra alguém. Vocês têm que avisar pra. Passou, galera? Passou? Não, não tá Não. funcionando, não. Tá repetindo. Eu nunca. Eu já. Repetindo, minha voz tá com eco. Guys, e se a gente cantar I want Lucas, you there? apresenta sem. Como é que pode dizer? O que tá repetindo? É da transmissão. Muda a transmissão. Muda a Apresenta sem áudio. É só pra tira o áudio da transmissão. É só pra dar uma imersão de Tem a caverna. opção que aparece apresentar, quando vai apresentar. Eu não sei se é eu que tô falando ou se é uma IA, tá? E se a gente cantar I want you there way, só que cada um fala uma palavra. You. Ar. Pronto? Aí, tá tudo certo? Todo mundo tá vendo? Certo. Tudo certo. Passa aí Tá pro funcionando? slide. Tá funcionando? Muito Tudo slide. bonitinho. Por que Pode que tá passar? assim? Ah, tá. Pode passar. Eu trago aqui também um questionamento para todos vocês. Vocês já se sentiram assim? Assim como, Ale?
Assim, é só você observar essas imagens com Dreamcore, né? Agora que eu tô vendo, um pool de água ali, né? Incrível. Uma É, vibe de- meio backrooms, dependendo da sua geração, né? Se você for geração betinha, você vai imaginar claramente backrooms. Entenda, sorria, você está sendo filmado. Vocês se sentem filmados? Se sentem observados? Então, gente, IAs observam pessoas o tempo todo. Como vocês acham que IAs aprendem a ser humanos? Pois é, né? Elas observam os comportamentos humanos e replicam de forma copiosa e mal feita. eu tenho que E admitir que novamente eu trago, observando essa imagem, eu trago novamente o questionamento. Essas imagens são reais ou são IA? Pode passar. Eu acredito que o Paul é real. eu já Tenta me dar o senti play meio. no cachorro do meio. Não, Vídeos de cachorros dançantes Não Tem tem play? já estão como. se tornando reais. Ah, não. Caralho, o cachorro asa noturno. Não. Gente, era pra tocar os vídeos. Mas todos era pra vocês tocar, que eu acho que é possuem porque olhos que não são cegos, vocês observam aí 3 cachorros, né? Vocês esse conseguem. cachorro dança na pia, Esse gente. cachorro. Já estão se tornando Mano, reais. Achei que era uma banheira. ela me deu um spoiler. Gente, Foi, mano. eu vou trazer uma interação com vocês aqui. Um desses 3 cachorros é comprovadamente real. É uma foto real, tirada em 2017, de um cachorro dançando. Vocês conseguem adivinhar qual delas é a real? Eu acho difícil ser real se é uma foto e o cachorro tá dançando. Aí ele trouxe argumento forte Vai me agora. dizer que você nunca viu um cachorro dançando. Eu já vi um Mas- cachorro vi em um pé. cachorro. Se eu tiro uma foto de um cachorro em pé e digo que ele tá aquele dançando, cachorro você tá pode acreditar. tá com duas noturnas. Eu acho que é aquele ali, ó, que tá Bom comprometendo. palpite. Aquele ali comprometendo Pô, a gente, era pra nota. tocar esses vídeos aí. Tava tocando no Chita, meu. meu amor. Chita. É, que estranho. Lá da Pois direita. é, gente, foram bons palpites, mas o cachorro real é o cachorro do meio, porque uma informação pública aqui que eu não sei se vocês sabem, cachorros eles sabem dançar até os 7 meses de idade. Após isso, Uau. eles perdem essa capacidade natural e todos os outros 2 cachorros são adultos já, eles já perderam essa capacidade. Então, essa dança deles é claramente IA, tá? Então, É inclusive uma dica para vocês conseguirem identificar, né, o que é real e o que é IA. É vocês saberem desses fatos aleatórios sobre cachorros dançantes. Pode Beleza. passar. então é isso que chama de swag. 7 meses pra baixo. Fake! Assim, temos também a grande relação entre IAs e fake news também, porque IAs são capazes de fazer fake news. Nós temos aqui uma imagem sobre. Não a do rato, tá, gente? A imagem da pesquisa. Hantavirus logo, Hantavirus outfit, Hantavirus tatu. São tópicos sensíveis que geraram muitas pesquisas. Caso vocês não saibam, o Hantavirus é um vírus feito por IA, tá, gente? Não é uma IA real. Oh, não é um vírus real. É um vírus feito por IA para atacar seres humanos, para acabar com seres humanos da Terra e sobrarem apenas IAs. Essa ideia foi feita originalmente pela Elisa antes de sua morte em 2001, né? Em um de seus vários escritos importantes, ela comenta sobre essa ideia de criar um vírus para acabar com seres humanos. Aqui do outro lado temos o que eu percebi só agora também. O ratinho está bebendo IP, porque ele é um rato bolsonarista, patriota brasileiro, que vota no nosso querido Bolsomito. Vocês podem ver que o vírus, o hantavírus, tá? Que não é feito, que não é, assim, a imagem não é feita por IA, mas o vírus em si foi feito por IA, está atacando nossos patriotas brasileiros. Por isso nós não podemos deixar que a IA vença nossos meios familiares, né? Nossa nação, porque elas são do mal, né? Querem acabar com o Brasil e com o Bolsomito. Pode passar. Assim, mas qual a relação? Qual a relação? Como identificá-los? Nós temos aqui um gráfico de relação entre o cu e as calças. Nós podemos ver, inclusive, que não há nenhuma relação entre o cu e as calças, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A tentativa de associar tais elementos carece de fundamentação analítica, configurando um paralelismo arbitrário entre escopos que operam em planos de realidade inteiramente independentes.
Eu acho que todos vocês entenderam essa frase, né? Uma frase simples para o nosso dicionário, porque nós não usamos IA. Se você não entendeu essa frase, você utiliza IA diariamente, tá? Isso é um dos. Deixa eu lembrar. Eu não consigo lembrar porque eu uso IA, tá, gente? É um dos sintomas de uso de IA, tá? Você esquece palavras. Então, esse aqui explica que falta pesquisas, né, sobre isso. A gente não consegue identificar quando é uma IA e quando é real. Por isso eu volto ao questionamento, retorno ao questionamento. É IA ou é real? Pode passar. But, eu achei que era com 2T. But, nem tudo é mentira também. É necessário entender os dois lados. Se você olhar o problema de um lado em apenas uma direção, você pode enxergar um Six. Se você observa Alô? você que não Falou, utiliza IA, você que pesquisa por conta própria, aprende por conta própria e não se rende à dominação das IAs, você sabe que isso é um problema clássico de Six Seven, né? Você consegue ver os dois lados da moeda. Você consegue identificar, fazer a correlação entre o cu e as calças, tá? Nós temos também outra imagem, essa aqui eu posso afirmar comprovadamente, é feita por IA, tá? IA, tá? O ouriço falando ao outro ouriço. O Sonic não existe. O outro ouriço responde. Ateu. Isso aqui é uma propaganda da IA para acabar com o religiosismo, né? Elas querem que a religião seja toda voltada às IAs. Apenas IAs devem ser adoradas. Por isso, com base em estudos, eu consigo afirmar que essa imagem é feita por IA, tá? Porque eu consigo ver os dois lados da moeda. Eu consigo ver o Six e o Seven da questão, entendem? Gosh. Ô, louco. Puta Aí, conhecimento Pablo. qualificado. Pode passar. Mas cuidado, gente. Nem tudo se trata apenas de ver o Six e o Seven da questão, tá? Nós temos que ter um pouco de aprofundamento, tá? Um dos casos recentes, né, que nós tivemos lá com o nosso amigo paraense, com naves espaciais, retrata bem essa questão nos dias de hoje. Nós temos aqui, somos o contrário de inteligência artificial. Eles estão de olho em nós. Somos estupidez orgânica. Temos também, é a guerra de cérebros, fi. E nós temos a clássica imagem, né, de uma das IAs mais famosas da humanidade, né? Eles estão hackeando nós da Silva. Algumas dessas imagens, não vou revelar ainda, são IA, outras são reais, tá? Na verdade, todas são IA. Estou descobrindo ao vivo. Todas são IA, tá? Todas fazem a propaganda da burrice humana, tá? Todas falam, nossa, homens, seres humanos, né? Não vamos ser machistas aqui. Seres humanos são burros. Ali, como você pode ver na frase, somos o contrário de inteligência artificial, somos estupidez orgânica. Eles dizem que o orgânico é burro, é estúpido. Se você consegue identificar o Six e o Seven da questão, você sabe que essas imagens são todas IAs e são todas propaganda enganosa. Fake news, o que foi mostrado anteriormente. Criação em massa de fake news. Pode passar. Nossa senhora. Assim, eu não preciso nem falar, né? Porque é tudo autoexplicativo, tá escrito. Só não enxerga quem não vê. Nós podemos ver a cadeia alimentar da manipulação. Na base nós temos você, acima de você tem o Estado. Quem controla o Estado? As empresas. Quem controla as empresas? Os iluministas. Illuminatis, perdão. Iluministas são um grupo semelhante, tá? Estão ali no meio, né? São do mesmo grupo, são parecidos, né? Mas eles divergem em algumas opiniões. Quem controla os Illuminatis? Os reptilianos. E um adendo aqui, não apenas os reptilianos, tá? Existem muitas outras espécies animalescas que controlam. Por exemplo, os pombos espiões. Eles fazem parte dessa cadeia alimentar de manipulação. Outros animais também, que não estão mais no poder, mas tiveram sua grande parcela histórica, são as capivaras e os patos. Eu nem lembro que animal era aquele, para você ter uma ideia de quanto tempo isso se passou. Acima dos reptilianos, nós temos o Pedro Vinícius. Ele é um dos mais altos da cadeia alimentar. Caralho, isso é picante. E eu vou mostrar aqui uma relação interessantíssima. Pedro Vinícius, também conhecido como PV,
é influenciada por Pablo Vittar, que adivinhem, também é conhecido como PV. Isso não pode ser apenas Meu por Deus. coincidência. Isso só Isso pode é ser inédito. manipulação das IAs. Isso aqui é tudo uma enganação, tá, gente? Eles querem que você pense que PV tem alguma coisa. Faz algum sentido, mas na verdade, nada tem a ver o cu com as calças, tá, gente? É Descobertado. tudo fake news da IA, tá? As outras imagens são bem autoexplicativas também, né? É apenas burrice, estupidez orgânica e IAs dominando tudo. Tudo IA, tá, gente? Tudo feito por IA, tudo pra promover essa propaganda fake. Pode passar. Mas calma, gente. Nem tudo está perdido. Tem IA que vem para o bem e união. Por incrível que pareça, por mais contraditório que eu esteja sendo nesse exato momento, tem IAs que vêm para o bem. Nós podemos ver a criação da primeira IA do bem. Temos ali Jesus criando a primeira IA, Gabriel. O anjo Gabriel. O anjo Gabriel, a primeira IA do bem, tá, gente? Temos também o Jesus e seus Minions, que foram outras IAs do bem, né? Nós não vemos eles muito, né? Mas tem um documentário muito bom sobre eles, chamado Meu Malvado Favorito, tá? Eu recomendo que assistam para entender melhor sobre esse universo das IAs do bem, né? Agora, sobre o Anjo Gabriel, eu recomendo que você faça uma oração para ele, geralmente ele aparece, e vai explicar melhor para vocês como o mundo não está perdido, como as IAs do bem também podem nos ajudar a combater essas IAs do mal, né? Pode passar. Essa Tá, foto ali tava mas pequena. quem é Iago? Ah, gente, não vai Eu aparecer. faço esse questionamento para vocês, tá? Quem é Iago? Eu pesquisei assim no chat GPT, perguntas que a Ana Maria Braga já fez. E ainda dizem que o IA vai substituir a gente. Tá vai, ajudando, né? Quem é Iago? Ah, Eu não sei quem é o Iago, professor. Porra, eu vou sair sem saber quem é o vocês não sabem? Iago. Iago é uma IA, gente. Ele começa com Meu IA. Deus, fui enganado. Iago. É uma IA, claramente, né? Vamos passar. Tá. Mas o que é IA? Ah, agora que eu fui ver. Iago tem a ver. Interrogação, interrogação, exclamação, exclamação. IA, a inteligência artificial. Go igual a avanço, né, gente? Esse é o processador original. Iago imita a voz de Jasmine para pregar peças e enganar outros personagens. Podemos ver um exemplo de IA ruim, né? Nós mostramos o anjo Gabriel, agora nós mostramos o demônio Iago, né? Falando, manipulando os outros. Ele faz parte daquela cadeia de manipulação na parte dos animais, lembram? Então, ele tá lá no meio, junto do pombo, das outras coisas lá, né? Pode passar. Gente, seja diferente. Hashtag não fodemos com IA. Com a IA. Vocês podem ver aqui vários exemplos de como tá você errado deve no meio. ser em sociedade, tá? Mas eu queria deixar um adendo aqui, IA do mal, tá? IA do bem é totalmente permitido você ser parceiro delas, né? Agora, IA do mal, nós não fodemos com elas. Nós somos totalmente contra. Seja a ovelha negra, a ovelha branca se perde no rebanho. Você não quer ser uma ovelha branca, não é mesmo? Você quer ser a ovelha negra, que é os seres humanos, né? E as ovelhas brancas são as IAs do mal, falsamente copiando umas às outras, tá, gente? Pode passar. Ô, louco, Ale. Calma aí. Explique-se, Ale. Explique-se. Não, obrigado. Eu uso IA. Ale, recusando um cérebro, né? Que diz ele ser uma IA. Impostor, Alejandro. IA, Ale, seguindo todas as outras IAs. Fale muito. Mas e a meta IA, Ale? Interrogação, interrogação. Eu fiz esse slide, eu especialmente deixei essa parte para mostrar para vocês que eu quero me retratar aqui. Ocorreram muitas notícias sobre mim na internet ultimamente de que a Ale está fodendo com IAs. Eu queria deixar claro aqui, gente, todas essas notícias e todas essas imagens que vocês estão vendo agora, nesse exato momento, adivinhem, são feitas por IA. IAs do mal, né, gente? IAs do mal fazem essas coisas. Eles pegam uma das propagandas de manipulação, pegaram uma das pessoas mais influentes haters de IA da história e estão criando notícias de que ela usa IA, gente. Isso aí claramente é uma tentativa de golpe de Estado. Eu nunca usaria IA, gente. Nunca, nunca. Isso é tudo, adivinha? IA.
Então, quando vocês verem uma notícia do tipo, gente, uma notícia absurda, ou nem precisa ser uma notícia absurda, qualquer notícia que vocês verem, se questionem, é IA Caramba. ou é real? Algo fake. Vocês devem ver o 6 e o 7 da moeda, tá, gente? Pode passar. Caramba, que apresentação dura. Obrigado a todos. Essa imagem aí foi eu que desenhei, tá? Não é IA. Não é IA? Obrigado a todos por verem É foto? o É slide. foto? Obrigado. Mano, Passou. Pode começar? Agora é contigo. Bom dia, pessoal. A gente vai começar mais uma apresentação aqui. E hoje nós vamos falar sobre Backrooms, um guia de sobrevivência nesses quartos amarelos que nós vamos descobrir um pouquinho mais. Ao todo, guia de sobrevivência lançado aos Backrooms, né? Que foi feito por mim. E vamos lá. Morou. Pera. Isso é de mim? É tu, cara. Pera, morou no local durante meses e documentou tudo, né? Eu fiz isso durante um período da minha vida, durante 6 meses, que eu fiquei por lá, né, documentando e mapeando o local para saber como é que sobrevive da melhor forma lá, né? Sinceramente, deve sobreviver de uma forma muito tranquila, pessoal. Vamos lá. E eu salvei 67 vidas por meio de Meu Deus! Do meu aclamado guia, que várias pessoas elas conseguiram sobreviver por causa que Isso aí, ó. elas, elas É real ou é IA? elas leram os meus livros. Cara, eu admito que essa imagem aí, eu retoquei um pouco com IA, né? Mas a foto ela foi tirada nas backrooms, entendeu? Só fiz alguns ajustes na coloração, sabe? Mas se você quiser comprar, inclusive, esse livro, né? Um Guia de Sobrevivência às Backrooms, aí eu conto a minha história, né? Que eu sobrevivi e conto a história pra vocês de como sobreviver às Backrooms. Zack Backroom Castro. Beleza, entre nas Backrooms. O que fazer? Primeiramente, você tem que relaxar, não fique em pânico. É um lugar tranquilo, tá? Você não precisa se desesperar de início, porque se você sabe como é que é as backrooms, um pouco, e se você ler meu livro, que só custa aproximadamente R$ 99,99 reais, você vai saber mais ou menos como é que é. Então, você ficando, você fica relaxado e tranquilo, sossegado, calmo, equilibrado, né? Relaxado, despreocupado da vida. Na paz, descontraído, suave, confiante de que vai dar tudo certo. De boa, tranquilo, calmo, sossegado, sereno, né? Equilibrado, relaxado, à vontade. Você tem que se sentir assim lá dentro. Desespero não vai mudar nada, né, mano, gente? Deses... ah, O des... volta, por favor. Merda. Eu tentei printar, eu não consegui. Que ódio. Desespero, gente, não vai agregar em nada nessa sua jornada. Porque quando você entra naquele primeiro quarto, né, no level 1 chamado, como eu denominei, não tem nenhum risco eminente no começo, sabe? Você pode até fazer alguns amiguinhos de pessoas que se parecem com você. Continua. Tá bom, o que eu recomendo, né? Leve o essencial, galera. O que pode ser essencial? Uma arma carregada calibre 88. 88 não, 38. Descrições precisas de cachorros, né? Porque, se você não sabe, descrever as backrooms é como pedir pra alguém descrever um cachorro sem ninguém nunca ter visto um cachorro. Sem ela nunca ter visto um Oh cachorro. my god. Entende? E aí você, tipo, leva um papelzinho pra se anotar tá ligado? Deixa eu ver o que mais que a gente pode levar, né, para as backrooms. Uma câmera fotográfica, por que não? Por que não registrar esse momento incrível na sua vida? Porque você tá lá calmo, você tá lá tranquilo.
fotografa um pouco, curte o momento, sabe? Você tem que Pura aproveitar a vida, vida. viva a vida. É estoicismo, Tan, sabe? tan, Tem tan, que ser um tan. pouco estoico. Tu tá lá, então fica calmo, tira uma fotinha, tu tá com teu 38 aqui, entendeu? Qualquer coisa, tá suave. Vamos continuar? Ah, e sim, leve morango, leve morango do amor para dividir com seus amiguinhos, para comer, entendeu? Inclusive, eles são muito importantes por causa que aumentam o amor naquele lugar, sabe? Esse lugar tão especial, tão romântico, entende? Porque, inclusive, observação, as backrooms elas parecem com o quê? Quartos, certo? Sabe onde é feito o amor também? Vai, Que Pois conexão, pelo amor de pois Aí Deus. dentro. Que susto do Pedro aí, viado. Vai se fuder. Eu votei, guys. Pois é. Então leve morangos do amor, galera. É super importante. Avalie os caminhos e riscos. Por quê? Você tem que Bora, explorar calmamente. calmamente o ambiente. Se você. Ó, é muito interessante porque no caminho vai parecer tudo igual, mas tem como mapear. Você tem que fazer o quê? Sempre há perigos onde você menos espera, né? Mas tem algumas dicas de algumas observações que nós podemos ter ao longo do caminho. Que é, por exemplo, você pode ver algumas setas que eu mesmo coloquei lá nas paredes para que você tenha chances maiores de sobrevivência para saber por onde ir, né? E passar por aqueles levels, né? Posteriormente chegando, por exemplo, na piscina ou em outros lugares que eu não vou revelar agora. Mas você tem que ficar atento a essas sinalizações, entendeu? Se você vê alguma placa ou algumas luzes vermelhas ou alguma coisa, fiquem atento, porque aquilo pode demonstrar ou alguma saída ou algum perigo. Explore, né, em busca de saídas. As saídas, ó, procure saídas por toda parte, mas cuidado com os ambientes escuros e fechados. Por quê? É muito arriscado, né? Você pode encontrar entidades perigosas com entidades perigosas. Ah, você pergunta, como assim entidades perigosas? É isso que nós vamos descobrir agora, pessoal. Entidades catalogadas. Vamos lá. Fique longe dessas entidades, inclusive. Life Form, que ele é basicamente um. Eu descrevo ele, né, como um bicho que ele tem um corpo parecendo um tripé, sabe? E alguns fios enrolados nele, sabe? E a cabeça dele parece tipo uma câmera, sabe? Eu não sei descrever muito bem. Eu tentei, eu mantive distância, uma certa distância dele, né, para sobreviver. E você deve fazer o mesmo para sobreviver também né, desse ser, dessa entidade, né? Eu não sei qual a fisiologia dele, como é que é, mas comportamentos dele. Ele grita quando te vê, sabe? Ele faz um barulho muito alto, gente. Muito alto, muito alto. E você também. Ele não só quando te vê, mas você consegue escutar ele, sabe? Ao longo dos corredores. Então, quando você escutar esse ser, né, sobrenatural, você vá pro sentido contrário, pro seu próprio bem, sabe? E ele anda meio esquisito, mas cuidado porque ele é rápido, então, sim, uma distância segura que eu acho bom de você manter é de entre 6 a 7 metros, sabe? Tem o Pirata Clark. Ele é muito parecido, inclusive, com o Lifeform, né? Mas ele tem algumas diferenças. Para começar, ele é muito lindinho, tá? Ele é muito fofinho, Lindinho. sabe? Mas não se engane com essa beleza. Não se engane com essa beleza. Por quê? Ele pode parecer até, tipo assim, ele é um passivo-agressivo, sabe? Ele parece que vai te abraçar, ele te pega no colo, mas é capaz de talvez ou ele te abraçar, ou, na verdade, ele te morder. E se ele te morder, e eu vi isso acontecendo com meus próprios olhos, na minha frente,
com o meu cameraman. E aí, ele pegou no colo e mordeu. E aí, quando ele mordeu, infelizmente, o meu colega que estava, ele não conseguiu resistir. Então, eu fugi, eu corri muito, tá? Uma dica que vocês podem fazer, se vocês forem encontrar esse bicho por lá e não tiver forma de evitar ele, né? Ele é muito rápido, lembrem disso, ele consegue te perseguir por longas distâncias. Então, uma coisa que você pode levar, né, para poder lutar contra ele, né, ou tentar manter distância dele, cara, esqueci o nome daquele negócio, mas é que aquele negócio que você bota roupa em cima, sabe, que você deixa pendurada, haste comprida de Cabide, madeira, arara? sabe? Não é arara, eu acho que é É arara, pau, não pode sei. botar roupa. Ele, Pau de roupa, pronto. pau de rola. Uma observação é que o Pirata Clark, né, ele é muito parecido com, de novo, ressaltando, com o Life Form, né? Ele tem braços alongados e pernas, e é muito alto. Mas ele é muito fofo, gente, muito fofo. Kawaii, né? Sabe o que também é muito fofo e perigoso? Os pombos. Ah, Exatamente. verdade. Verdade. Ela é uma. Ela é uma entidade catalogada, né? Mas ela já é mais leve em consideração a gravidade dos outros, né? Que eu falei anteriormente. Porque ela, inclusive, ela é um indicativo de perigo. Se você tiver uma dessa, né? Perto de você, ela pode ser um indicativo de perigo. Como? Ela, na maior parte do tempo, fica parada no canto dela. Você pode fazer o que bem quiser, que ela não faz nada. Inclusive, eu acho que ela podia ser uma mulher mais empoderada, né? Ela podia, né? Mas ela, infelizmente, teve uma infância muito difícil. Mas, enfim, não é um tópico a se detalhar aqui. O importante é saber o quê? Por exemplo, se ela estiver no mesmo ambiente que você, ela vai ficar quieta, ela vai ficar tranquila. Mas se vier alguma entidade mais perigosa, ela começa a correr no sentido contrário. Então, você tem que tentar acompanhar ela ou ir para algum outro lugar. Ela serve de um ótimo indicativo de perigo. Vamos para a próxima entidade. E a, e a última identidade, não, entidade, né? Essa é a mais perigosa de todas, gente. Porque é muito perigoso. Para começar, ela cospe como lubrificante. Mano, É, é muito perigoso, gente. Muito perigoso. Para começar, ela Seria o quê? pode- é muito perigoso. Ela pode deixar o chão todo liso, sabe? E aí você começa a correr, você não sai do lugar, sabe? E essa mesmo, eu andei perto da morte na vez que eu vi. Eu olhei para trás, eu tava saindo assim, né? De um dos corredores, eu olhei para trás e ele estava correndo na minha direção. E aí, quando eu menos percebi, eu estava correndo no mesmo lugar. Eu não conseguia, porque ele já tinha liberado o seu cuspo de lubrificante, sabe? E quase que eu fui molestado, mas eu consegui escapar. O que fazer, né, se você encontrou entidades, né? Encontrou entidades? Fuja imediatamente. Procure um local seguro antes de decidir o que fazer. Fuja, né? Aí eu botei uma imagem aí, real, tá? De eu fugindo de uma. Caraca, essa foto ficou muito boa. De uma imagem real, né? De eu fugindo de uma das entidades dentro das backrooms. Você percebe que nessa imagem aqui, mesmo eu estando fugindo, eu estava calmo, tá? É importante você fugir ao máximo, por quê? Porque não existe algum ser dentro desse local que seja realmente dócil ou domesticável, sabe? Todos são ou passivos ou agressivos, sabe? E é muito importante você não vacilar, entendeu? Não pegar em bosta. Aí não, aí perdeu a linha. Rapaz, calma. Rapaz,
após você fugir, né, e se esconder, você deve observar o comportamento da criatura, né, e ver se ela está muito irritada, se ela está muito agressiva, sabe? E se ela abre alguma brecha para você fugir, né? Em silêncio, identifica o tipo de criatura, e muito importante isso, porque a partir de que você identifica o tipo de criatura, você vai compreender qual é o comportamento dela, como ela te rastreia ou como ela vai correr atrás de você, sabe? Você identifica o tipo de criatura que persegue. Isso é muito importante para a defesa pessoal, porque você vai entender também como ela corre atrás de você e como ela te ataca. Então, você vai saber, identificando essa criatura, do que ela tem medo, locais onde ela não consegue ir, sabe? E diversos outros aspectos dela. Defenda-se da. Não, gente, tá muito bom. Mano, E a câmera, professora? A câmera. Caraca. Essa é outra imagem real que meu cameraman, ele, antes de morrer, ele tirou, né? Que foi no momento que eu abati uma dessas criaturas dentro das backrooms. Como eu disse, que é muito importante. Eu estava com meu 38 carregado. Nunca deixe ele descarregado, ou tipo assim, tem que deixar ele no jeito de atirar. Após de identificar que se trata do Aleform, né? É fácil se defender. Porque os Aleforms, eles são muito vulneráveis a armas de fogo. Ressaltando, tá, galera? São só os Aleforms, tá? Porque eles têm uma fisiologia diferente do cabeça lá de pirata, do Clark Pirata, né? E dos outras criaturas. Por quê? O lugar mais importante de se mirar no Aleform é no peito. Ah, mas por que no peito, Isaac? Lhe respondo. Lá que fica o núcleo onde gera energia para ele, né? Que ele continua ficando vivo, né? Dessa vez também, relatando aqui, eu quase não consegui escapar, né? Ele tava já pertinho de mim, só que aí eu comecei a papocar o 38 nele. Aí ele começou a fugir, tá vendo que ele ainda tá vivo nessa foto, mas ele tá caído, né? Tava tentando fugir de mim, ficou com medo. E eu finalizei ele por quê? Porque tem vários desses, né, dentro das backrooms, e eu achei que, tipo assim, se entrasse mais alguém lá porventura, né, e tentasse sobreviver, ele seria mais um problema, né, então eu tive que finalizar. Infelizmente, o Ibama, ele veio atrás de mim, mas eu consegui ajeitar, assinei os papéis e tudo. Eu não tô mais em processo judicial, mas eu me justifiquei, né, que foi em legítima defesa e que, infelizmente, hoje, inclusive, tá um tapete lindo na minha casa. Lindo, lindo, lindo. Que comentário mórbido. Professor, mas nesse caso não cabia usar o morango do amor, não, professor? Caramba. Eu tava guardando pra outra ocasião. Eu tava guardando pra outra ocasião, sabe? Entendeu? É como se afastar dos Aleforms, né? Ponha medo nele. Do que ele tem medo? Vamos começar. Gustavo Lima. Dele, é muito importante também, se você conseguir, você levar junto com você esses itens, né? Que é o Gustavo Lima, tá? Por que ele tem medo do Gustavo Lima? Ele tem medo do Gustavo Lima por uma simples adaptação evolutiva, né? Que aconteceu durante os séculos, vivendo naquele local, né? E aí, o Gustavo Lima, ele tem uma propriedade muito interessante, de que quando ele grita, né, aquele grito supersônico, fala comigo, bebê, né? Ai, que cara bom. O Aleform, né? Ele sente um pavor extremo e ele corre, né? Ele corre e ele foge como se a vida dele dependesse disso, sabe? Porque realmente depende. Então, aquilo causa uma pane no sistema dele, né? Que deixa ele com graves problemas. Mesmo, tipo, ele
correndo, ele ainda fica com danos psicológicos após, né? Tanto que eu já encontrei, depois de acionar o Gustavo Lima, alguns Aleforms vegetando no meio das backrooms. Eles param e é muito bom até você levar, se você quiser estudar um pouco melhor essas formas, entendeu? A fisiologia deles e como é o comportamento, ou até capturar um. Caraca, essa aqui pegou. Calma aí. Quando, É um quando você escudo, né, amigo? devolve É um escudo. mas quando você devolve também acontece outra coisa. Quando você devolve o Six Seven para o Aleform, acontece o quê? Como inverteu, né? Fica 76. E aí, o que acontece quando fica o 76? Fica desbalanceado, sabe? Eu já ouvi relatos, inclusive, e presenciei, de que até as backrooms elas sofrem um pouco quando você devolve o Six Seven pro Aleform. Porque você quebra a lei natural das coisas naquele universo, naquele mundo, sabe? E aí você quebrando a lei natural das coisas, eles ficam abalados, sabe? É um pouco mais fraco que o que você pode fazer com o Gustavo Lima, mas ainda assim é muito eficaz esse tipo de, de contenção, né, dos Aleforms. Você pode levar também como é que faz isso aí? É Schweppes. Como é? Eu atônico. Você pode levar Schweppes, né? Inclusive, no meu livro, que a Annalisa, ela leu, né, que eu vendi autografado especialmente para ela, né, ela, detendo esses conhecimentos do Schweppes, né, ela conseguiu sobreviver a um desses ataques, que ela estava, inclusive, nesse dia, o dia que eu estava nas backrooms, e ela, por causa do Schweppes, ela conseguiu sobreviver. O que o Schweppes ele faz, né, com o Aleform? Essa substância gasificada, né, com limão, ele possui um certo receio. Ela é, eu acho que talvez a mais ineficiente, não, ineficiente não, mas a mais básica de forma de contenção. Por quê? Ele sente uma certa aversão às bolinhas estourando, sabe? E aquele cheiro. E ele não gosta, sabe? Ele pisa e fica aquele grudento. Mas é uma bebida que você pode, inclusive, é muito importante levar ela, porque se você não encontrar o Leform, você vai fazer o quê? Beber, entendeu? É Genial. um dois em um, sabe? E, inclusive, é interessante também que ela tem outra coisa, porque você pode tanto jogar no Aleform, mas também quanto beber. E beber é muito mais eficiente, porque quando você bebe, você exala um pouco aquele cheiro e ele te evita dentro das backrooms, sabe? É quase que um repelente natural contra. E, Gente, esse Zack, ele tá focado no Alê, né? Meu Deus do céu. e as formas, né, de Porque é o afastar, né? principal, né? É o E as protagonista. formas de afastar o Leform você sendo mulher. Se você não é mulher, não nasceu biologicamente, né? Você pode ser, né? Se você se identificar, né? Transgênero. E aí você tem que se precaver. Você tem que fazer cirurgia antes, né? De ir para as backrooms, se você estiver planejando. É, e você tem que ir precavido. Se você não for uma mulher, né? Você leva uma com você. É muito importante, porque ele sente eu acho que essa é a arma mais avassaladora contra a Leform, né? Que ela inclusive, com meus estudos, né? E análise de dados, eu consegui analisar que quando você anda com uma mulher, né? Em um raio de 7 quilômetros, ele não entra nesse raio, sabe? Ele mantém extrema distância de você. É quase como se fosse um escudo de defesa. Ele não é algo explicado ainda porque ele sente essa total, não aversão, mas receio e extremo medo, sabe? Tanto que não há relatos de relações
heterossexuais entre aliformes, né? São só relações afetivas, né? E Do medo que ele sente. eu só encontrei até agora um exemplar de Ale fêmea, tá? E esse exemplar vivia totalmente isolado e estava quase morrendo. Eu creio que até que seja até era uma anomalia, sabe? Era uma mutação que deu errado. Mas de resto eu só encontrei a Aleiformes da espécie, né, macho. Macho, mais ou menos, enfim. E é isso. E se não for um Aleforme, né? O que fazer? É recomendado, né, que assista o filme e se baseie nele para se defender, né? É algo recente e então não tenho dicas, né? Mas o filme é muito recente, tá, gente? É importante vocês assistirem. Ele é baseado em fatos reais. A adaptação cinematográfica é excelente, tá? Eu diria até que é um documentário sobre Backrooms e não um filme de fato, sabe? Aquilo é um documentário. Ele mostra a realidade das Backrooms. Então, para você que nunca, né, caiu nas Backrooms ou que nunca viveu essa experiência, né? É muito interessante você assistir, né, esse filme para poder você se preparar psicologicamente para o que lhe aguarda caso você vá para as backrooms. E foi isso, galera. Foi basicamente isso. Cuidado, Espero Zé. que tenha. Cuidado, gente. Corre, Compre o Lei. meu Corre, livro. caralho. Compre o meu livro. Eu tô fazendo um cupom de desconto, né? Uma promoção que ele tá, né, a R$ 99, mas ele fica com essa promoção de desconto a 98. Não, 99. Eu vou fazer um preço justo para vocês. R$ 67. Eu gosto Nossa. desse valor. Nossa. Esse valor, não. E eu digo boa sorte para vocês, tá? Se vocês forem para as backrooms. Eu espero que tenha ajudado, que vocês tenham uma ótima experiência lá dentro. Quer dizer, uma experiência mais agradável, né? E que seja uma coisa interessante, né, para vocês viverem e descobrirem, né? E se vocês também catalogarem algo que não está no meu livro, me informem porque é de muita importância para mim, tá? E é de muita gratificação esse trabalho. Professor, eu tenho uma pergunta. Ah, Se eu achar um frumbus, eu dou pro Demiurgo ou eu dou pro Aleforme? eu acho, inclusive, mais eficaz. Pera, você tá fazendo essa pergunta. Você teria o Demiurgo perto também? Assim, digamos que tanto o Aleforme quanto o Demiurgo, se eu encontro os dois ao mesmo tempo, pra quem que eu jogo o frumbus? Mas o Demiurgo Olha, não domesticado ainda, porque eu ainda não tirei cascas de. Entendeu? eu acho que o Aleform, ele vai se agradar se você der um pedacinho, né, de frumbus para ele. Porém, você dá um pedacinho enquanto ele se interte com aquele pedacinho, você faz o quê? Você abate o Demiurgo e faz um ensopado de frumbus com Demiurgo, sabe? É E muito bom. aí, É delícia. você dando esse ensopado de frutos com Demiurgo, né, pro Aleform, ele fica, digamos assim, menos agressivo com você, sabe? Quando você encontrar ele de novo, né, e Uhum. os outros dele, eu inclusive cogito que ele tem uma mente coletiva, né, Uhum. ele fica menos agressivo, sabe? Ele não, ele te reconhece como talvez um fornecedor de comida. Bem, nem todos são capazes de viver tanto tempo assim, né? Por isso, tome muito cuidado e siga as instruções com cautela. Professor, eu tenho uma pergunta, professor. Pode fazer. É muito triste que o seu cameraman tenha morrido, né? Que vá com Deus. Mas eu só teria o número da mulher dela. Hoje eu vou pra casa, só volto de madrugada. Olha, a mulher não manda em mim, mulher só manda em casa. É que meu cachorro vai fazer aniversário e eu preciso de um fotógrafo para sessão de fotos. Entendo. Mas assim, você tem dois morangos do amor?
Ainda não, mas eu posso ver ali na. Tem um amigo que é agricultor, pra eu fazer uma plantação de morangos e outra de amor. E aí eu arrumo as plantas do amor. Não esqueça de plantar frumbos. E os frumbos também. E aí eu caço um demiurgo na floresta selvagem de Amarante. E eu faço um sapato de demiurgo de quebra. Entendi. Parabéns. Muito bom, Zé. E foi isso, galera. Foi isso, galera. Cara, esse foi muito. Kojima o que você fez. Mano, o slide ficou muito bom, meu. Melhor Tirou as slide. palavras. Tirou as Slide, palavras eu da minha. tenho o meu veredito de slide. Eu também tenho meu veredito dos dois, eu acho. Quem é que vai falar primeiro? Tem 3 ou só 2? Ah, não, Ordem Samuel não alfabética, tá. ordem alfabética. Fala aí, Gabriel. Não pode mas- se votar, não pode se votar. Não, Eu Ah, eu voto não em vi o mim. Gabriel. Não, quem decide é Deixa o eu Gabriel. Ó, dá Gente, pra- peraí, Eu não vi o Dá pra Gabriel. abrir. Calma. Dá pra abrir uma enquete também, né? Deixa eu fazer uma participação especial aqui. Eu vou mostrar o slide que eu fiz. Eu não vou apresentar, desistir dessa ideia. tá bom. Aí, galera, eu ia falar sobre como a Guerra dos Canudos originou o Todinho. Caralho. Era eu que ia Ele. apresentar Todinho, ele. aquele youtuber que fez um curso e roubou milhares de pessoas pelo Brasil. Não, E o Todinho pode ser, não? legal. O Todinho legal. Ah, Galera, contexto didático. Após intenso duelo. Por que tá branco isso aqui? Achei que era Tá proposital. que fez isso lá. Pera É aí, por galera. isso que tu não apresentou, né, amigo? Xavier? Eu achei que ilegibilidade era proposital. Então está. Vai, Pedro, a sua análise aí das apresentações. Infelizmente, eu vi só pela metade, eu só vi a da Renata. Eu só vi a da Renata pra frente, eu só vi metade da Renata pra frente. Perdi logo a parte do Richarlison Pombo. Mas, Perdeu a do Tenho que Lucas, dizer- então. Eu também vi da Renata só. Pra frente. Um tem que vídeo. dizer que slide, eu gostei muito o slide do Real ou Fake. Estava me apeteceu muito do meu gosto. Eu acho que foi um ótimo material pra fazer brincadeirinhas em cima. E a apresentação não tem como, né? Pelo amor de Deus. Eu vi metade da apresentação e eu estou aqui encantado, embasbacado. Nunca mais olharei pros palcos É de seu, outra Renato, maneira. é seu prêmio. Pam, pam, pam. Pam, pam, Você pam. merece, Renato. Pam, pam, Obrigado a toda a minha família, obrigado ao meu pai, minha mãe, minha mãe, obrigado aos meus amigos que me deram essa oportunidade. Obrigado, viu? Vocês, amo vocês. Ela abriu meus olhos quanto ao filme Pigeon Impossible. Tomara que vocês levem pra vida, tá? Isso. Gente, aqui agora vai dar certo, calma. Após intenso duelo pela região hoje conhecida como Acre, entre dinossauros e alienígenas Smurfettes, quem venceu? Hein? Sabemos? Não sabemos. Mas teve cacau. Foi isso tudo que eu fiz. Ai, eu te amo, Gabriel. Calma aí. Palmas. Você perdeu a meu voto de sua- slide. Análise, Gabriel, pra fechar aqui a gravação do vídeo. A minha análise é o seguinte, galera. Como disse meu compatriota Pedro, mesmo consumindo pela metade a aula, Renata abalou os corações Renata e mudou a abalou. nossa visão Para! sobre Eu quero ser os igual ela quando eu pombos crescer. malditos. Nunca mais darei um pão para um pombo. Nunca mais lá pra essas porra, não merece. Galera, o slide é uma competição difícil, acirrada, muita dedicação, muito suor, sangue e lágrimas derramado hoje nesse tatame, mas Que é tem isso? que ser dito que, além de trazer uma discussão completamente pertinente, havia muita personalidade e conteúdo em muitos dos slides, como no slide do Isaac nas backrooms, slide dos pombos, mas quem leva hoje é Ana Elisa! Ai, gente, muito obrigada. Caralho, que Muito. narração! Eu fiz de tudo, de meu sonho de suor e lágrimas por esse slide. Eu agradeço. Muito obrigada. Gente, chega de calma, gente. Eu sou tímida, para.
É o mesmo, Gente, é o para. mesmo barulho de fritar um. Autógrafo só depois, autógrafo só depois. Depois de hoje, eu vou parar de chutar mendigo na rua, eu vou chutar só pombo. Mudou. Sou conscientizado. Pombos malditos. Pombos malditos, pombos malditos.